tudo bem? Eu quero dividir mais uma porção da palavra de Deus e hoje eu quero falar acerca do caminho para a remissão. E acerca desse caminho eu quero falar de reconhecermos o nosso pecado, confessarmos nosso pecado, vivermos o gozo da salvação e termos a direção de Deus na nossa vida. E o Salmo 32 vai nos falar acerca disso. E quando nós iniciamos a falar sobre reconhecer o nosso pecado, o Salmo 32 nos diz assim no versículo 3 e 4: Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo que o meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. A primeira coisa que a Bíblia nos aponta no Salmo 32 é que aquela pessoa que encobre o seu pecado, que não reconhece o seu pecado, ele vive a sequidão do pecado, ou seja, ele vive a destruição. O pecado está me consumindo, conforme diz Provérbios. Aquele que encobre o seu pecado, ele tem tribulações, mas o que confessa e deixa esse vai alcançar misericórdia. Ou seja, se nós reconhecermos o nosso pecado, nós estamos trilhando um caminho de nos aproximarmos de Deus. Por isso Jesus disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados para que esse tempo de sequidão, para que esse envelhecer dos nossos ossos cessem. E aí nós vamos aprender mais uma segunda coisa, que é assim, confissão dos nossos pecados, onde o salmista vai dizer assim: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado, pelo que todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de perdoar, há tempo de poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não te chegarão. Olha que palavra maravilhosa, falando sobre o que confessa e deixa, alcançando misericórdia. Diz que ele confessou o pecado e a maldade dele não encobriu. Quando nós trazemos nosso pecado para a luz, nós somos o quê? Livres do nosso pecado. E quando nós somos livres, então nós somos resgatados pelo Senhor. E quando nós somos resgatados, nós fazemos o quê? Nós mergulhamos na santificação inicial, que é o quê? Quando eu aceito a Cristo, eu recebo Cristo e o poder remidor do seu sangue me santifica. Para quê? Para que eu tenha acesso ao Pai. Claro que é um processo de santificação progressiva, mas inicialmente eu já inicio o meu processo de santificação em Deus. Fazendo o quê? Confessando o meu pecado. Fazendo o quê? Abandonando o meu pecado. O próprio Davi vai falar que enquanto ele encobriu o pecado dele, ele estava vivendo tribulação, mas quando ele confessou o pecado dele, ele vai tornar a ter o gozo da salvação. E nós não paramos por aí, mas se nós então reconhecemos o nosso pecado, confessamos o nosso pecado, agora nós vamos chegar no gozo da salvação. Olha que vai nos dizer o versículo 10 e 11, nos diz assim: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração, os que confiam no Senhor. Ou seja, a sua oração vai ser ouvida e o que? Ele vai ser cercado de misericórdia. Já disse Jeremias que as misericórdias do Senhor vêm até nós todas as manhãs, e aqui o salmista está dizendo que quando ele confessou, ele começa a desfrutar da proteção de Deus. E que proteção é essa? Proteção da condenação eterna, porque está cercado de misericórdia. Ou seja, já não vamos mais receber segundo as nossas obras, mas vamos receber segundo a misericórdia de Deus. Ou seja, não vamos ser retribuídos segundo o que eu tenho feito, mas segundo o sangue eficaz de Jesus. E não para por aí, no versículo 1 e 2 do mesmo salmo diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em quem cujo espírito não há engano. Está falando de um homem, de uma mulher transformada por Deus. Está falando de uma pessoa muito mais do que feliz, porque foi perdoado. E o seu pecado foi o quê? No Velho Testamento chamava coberto, mas hoje nós chamamos que os nossos pecados foram esquecidos. Por quê? Porque Jesus morreu por mim. Porque Jesus morreu por ti. Para quê? Para me salvar e para te salvar. E ele vai dizer assim: olha, bem-aventurado o homem a qual o Senhor não imputa pecado. Sabe por quê? Porque para quem não é mais imputado o pecado, ou seja, para quem o pecado não é mais cobrado porque Jesus se entregou, essa pessoa está vivendo a salvação. E se ele morre em Cristo, e já não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. E nós finalizamos com a última coisa para quem tem o gozo da salvação. Não tem apenas o gozo, mas tem o gozo da salvação e a direção no seu viver. Então, se tu quer a direção de Deus, reconheça o pecado.
confesse o pecado, viva o gozo, e esse gozo vai te conduzir conforme a palavra de Deus, conforme diz o versículo 8 e 9, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho em que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos, não sejas como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabestro e freio, para que não se atirem a ti. Ou seja, o homem que confessa o seu pecado, a mulher que confessa o seu pecado e vive essa bem-aventurança, ele vai ter direção de Deus. Para quê? Para conhecer o caminho reto. E quem é o caminho? Jesus é o caminho, a Bíblia diz. Jesus é a verdade, Jesus é a vida. A Bíblia também diz que Jesus é a porta, e é por essa porta que eu te convido a entrar. Entre pela porta que é Jesus, no nome dele. Amém.